Vamos lá, pessoal, para a resolução da nossa sexta questão da lista de associação de resistores. E essa questão é muito boa porque aborda resistência mista, ou seja, nós vamos ter resistência em paralelo e em série. Então vamos iniciar. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então é só para a gente calcular a resistência equivalente entre esses dois pontos. Então vamos lá. O primeiro fator é que eu estabeleci um sentido para a corrente, de A para B. E perceba que nós temos pontos que a gente chama de nó, em que a corrente vai se dividir. Então, nesse primeiro ponto, a corrente se divide em 1 e 2. Portanto, a gente já sabe que esses resistores aqui, como a corrente não é a mesma que passa por eles, estão em paralelo. Beleza? Essa corrente I2 que saiu aqui, ela se dividiu em 4 e 3. Então, esses resistores aqui também estão em paralelo. Então, primeiro vamos calcular esses dois resistores aí que estão em paralelo. Vocês conseguem notar porque a corrente se dividiu nos dois nós aqui, nesse nó e nesse outro nó, beleza? Então, vou chamar esse primeiro conjunto de 1 e esse aqui de 2. Vamos lá. Em 1, como eles estão em paralelo, a gente sabe que em paralelo, a resistência equivalente é dada por 1 sobre resistência equivalente, que vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Tranquilo? Então, agora é só substituir e fazer as contas. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 1,2. Beleza? 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 6 mais 1 sobre 2 dividido por 10. Isso aqui é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 6 mais 10 sobre 12. Se vocês fizerem o cálculo aqui, tirando o mínimo e isolando a resistência equivalente, a gente chega que a resistência equivalente é 4 ohms. Lembrando sempre da unidade. Beleza? Então a gente pode reescrever esse nosso circuito. Desenhar ele novamente aqui do lado. Então, esses dois resistores que estavam em paralelo, a gente pode escrever como um único resistor, não é mesmo? De 4 ohms. Então, a gente pode escrever ele A, meu novo resistor de 4 ohms, certo? E meu outro conjunto de resistores que estão em paralelo. Eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Certo? Para a gente visualizar melhor o nosso circuito. Beleza? E agora a gente vai trabalhar com esse segundo bloco de resistores, que também estão em paralelo. Agora perceba uma coisa. Tanto na parte superior quanto inferior, nós temos dois resistores, né? Note que se aqui passa uma corrente I4 e aqui passa uma corrente I3, na parte superior, os dois resistores são percorridos pela mesma corrente. E na parte inferior também. Portanto, a gente pode somá-los, né? Eles estão em série. Então, esse aqui e esse aqui, ambos estão em série. Certo? Então, a gente vai reescrever. Então, a resistência equivalente vai ser 7 mais 5, que é 12 ohms. Em cima, e na parte inferior, a resistência equivalente é 4 mais 8, que é 12 também. Então vamos escrever nosso circuito novamente, de forma mais coesa agora. Então a gente tem aqui A, 4 ohms, que nós vamos ter 12 ohms, 12 e 12 ohms. E aqui é o nosso ponto B. Reescrevi o meu circuito, belezinha? Esses dois estão em paralelo. Então a gente pode calcular a resistência em paralelos entre eles. Então, 1 sobre R aqui
é 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. Beleza? Então isso aqui a gente pode fazer 1 sobre R é Q, é 2 sobre 12, dividir por 2 em cima e embaixo, a gente chega que é 1 sobre 6. Então 1 sobre R é Q é 1 sobre 6. Se a gente quer achar a resistência equivalente, a gente inverte, que chega em 6 ohm. É igual a 6 ohm. Então vou desenhar novamente um circuito novo para vocês verem como ficou. A, que nós vamos ter 4, né, que a gente tinha calculado no início, e entre eles 6. E aqui B. Note que é óbvio que aqui passa a mesma corrente, então eles estão em série. Para finalizar a nossa questão é só somar esses valores, né? Então resistência equivalente, 6 mais 4, e finalizamos com 10 ohms. Beleza? Então a questão é isso mesmo. A gente vai separando quem está em série e quem está em paralelo, redesenhando o nosso circuito para ficar mais claro, e finalizamos aqui. Resposta final, 10 ohms. Beleza?